Capítulo 6, terceira parte. Abraão poderia ter hesitado, argumentando que aquele que lhe passara tal ordem não era o Deus a quem ele servia. Poderia argumentar ainda que Isaque era alguém com uma existência de muitos anos totalmente garantida. O próprio Deus dissera que ele seria o sucessor da sua incontável linhagem. Abraão poderia dizer que no lugar de Isaque ofereceria 1000 cordeiros, pois possuía rebanhos imensos, mas não seria assim, afinal. Curvado ao peso dos anos e muito mais ainda sob a imensa carga desta provação, Abraão concorda com o seu amigo. Ele conhece a voz do seu Deus, pois sempre mantivera conversas com ele. Sabia que era sim o Onipotente quem lhe falava. Abatido, mas incrivelmente determinado, segue para o fatídico lugar, pelo próprio Deus indicado. Colocou a lenha do sacrifício sobre os ombros do menino, prefigurando a mesma cena que no futuro se repetiria, quando o madeiro foi posto sobre os ombros do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E subiram ambos para o monte. Abraão cumpriu absolutamente tudo o que Deus lhe ordenara e, no momento de sacrificar Isaque, aquela mesma voz é ouvida novamente. Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Gênesis 22, 12. Nós precisamos tornar claro nosso relacionamento com Deus. Qual o real nível do nosso amor e da nossa fé por Ele? Pense nisto. O Senhor tem uma grande obra para fazermos e convida-nos a olhar para Ele e nele confiar, andar com Ele, falar com Ele. Convida-nos a fazer-lhe entrega sem reservas de tudo quanto temos e somos, para que, quando nos chamar a fazer sacrifícios por Ele, possamos estar prontos e voluntários para obedecer. Só fruiremos a plenitude da graça divina quando tudo dermos a Cristo. Só conheceremos o sentido da verdadeira felicidade ao conservarmos o fogo ardendo no altar do sacrifício. O Senhor dará legado máximo no futuro aos que fizeram o máximo no presente. Cada dia, sob circunstâncias diversas, Ele nos prova, e em cada sincero esforço, Ele escolhe seus obreiros, não porque sejam perfeitos, mas porque estão dispostos a trabalhar abnegadamente por Ele, e vê que, mediante ligação com Ele, podem alcançar a perfeição. Algo que não podemos deixar de analisar nessa incrível experiência é que, na realidade, não foi apenas Abraão que passou por uma terrível prova nesse episódio, mas também Isaque foi duramente provado, devendo ali demonstrar sua total confiança em Deus, sua obediência às ordens do Senhor enviadas a ele por meio de seu pai e, consequentemente, sua plena submissão à vontade dos dois. O moço poderia simplesmente negar-se a aceitar tal destino, alegando, quem sabe, insanidade por parte do velho pai. Isaque sabia muito bem que era o filho da promessa, pois conhecia a história do seu nascimento milagroso. Abraão havia repetidamente informado a seu filho que o próprio Deus conduzira a sua existência. Isaque era um jovem de aproximadamente 19 anos de idade e, com certeza, venceria seu pai em uma possível tentativa de fuga. Mas não foi assim. O moço compreendeu o relato do pai, que lhe explicara detalhadamente as ordens recebidas de Deus quanto ao seu sacrifício. Apesar de receber a notícia com grande espanto, Isaque decidiu não resistir diante de Abraão. A educação recebida de seus pais deu-lhe firmeza de propósito quanto à obediência e submissão. Isaque demonstrou pleno senso de voluntariado nesse momento, prefigurando com isto o sacrifício espontâneo que deveria ser feito por Cristo num futuro distante, em prol de toda a humanidade.
O próprio Isaque, percebendo as dificuldades do pai em prepará-lo para o sacrifício, ajuda-o com os preparativos na montagem do altar, na disposição da lenha e das cordas a amarrar-lhe mãos e pés. Sim, Isaque também foi alvo de uma experiência muito desafiadora a partir do momento em que soube que seria morto como sacrifício pelo próprio pai, a quem tanto amava e de quem tanto esperava. Com o desfecho do momento em que um anjo de Deus reteve a mão de Abraão para não dar o golpe fatal, Isaque certamente louvou a Deus, e ambos desceram felizes por presenciarem tamanho milagre, logo após também o sacrifício do cordeirinho que Deus preparou naquele momento. Abraão e Isaque foram os grandes protagonistas de mais uma grande prova e de mais uma incrível vitória da fé. Ficou evidenciado para eles que, se estivermos com Deus, aceitando e cumprindo sempre sua perfeita vontade, tudo nos será possível. Certamente, até o último instante em que poderia haver vida em Isaque, Abraão manteve a esperança da intervenção divina, mas ele iria até o fim para obedecer ao seu maior amigo. E esse não o decepcionou, apresentando-lhe duas grandes soluções: a manutenção da vida de Isaque e a provisão de um cordeiro substituto. Isso lembra algo a você? Ainda quanto aos aspectos engrandecedores das provações, temos o fato de que elas são usadas por Deus também para que o Senhor destaque e enalteça a grandiosidade da fé de algumas pessoas, que demonstram com toda sinceridade sua crença e confiança em Deus. Bons exemplos são para ser seguidos. Paulo disse: "Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo." 1 Coríntios 11:1. Quando o próprio Deus menciona e enaltece publicamente o exemplo de alguém, paremos e analisemos, pois há algo muito especial a aprendermos aí. Na Bíblia está registrada a experiência daquela mulher que tinha uma doença grave e que buscou com sua máxima fé pela bênção de Deus em Jesus. Depois de sua libertação daquele mal, o Senhor expressou perante todos: "Ó mulher, grande é a tua fé." Mateus 15:28. Jesus sempre manifestou apreço especial e diferenciado por pessoas de fé, independentemente de sua condição social ou física, sua raça ou até mesmo credo, e isto porque a fé é o elemento-chave de ligação do pecador com o Pai. Sem fé, isto fica impossível e não se poderá obter a salvação, pois a graça que nos está totalmente franqueada só pode ser conquistada por meio da fé na pessoa de Jesus Cristo. E a fé é o preço mais justo possível, pois absolutamente todos os seres humanos o podem pagar. Sim, pela fé, qualquer pessoa pode chegar-se a Deus e o adorar e honrar. Portanto, quando se presencia uma manifestação explícita de plena fé em Deus, algo deve ser feito para que outras pessoas conheçam aquele exemplo. O pecado gerou mortal separação entre nós e o nosso Deus. As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59:2. A ruptura causada foi gravíssima a ponto de condenar toda a raça humana à morte eterna. Mas alguém decidiu que daria sua vida em favor do pecador condenado, para satisfazer aos reclamos da eterna e perfeita justiça divina que requer a vida do transgressor. E, sem derramamento de sangue, não há remissão. Hebreus 9:22. Assim, a fé deve ser enaltecida sempre que for manifestada.